semana. E é muito importante, né, fazer parte dessa história, né? A igreja, a denominação, ela é um templo, mas quando ela é cheia das pessoas, essas pessoas, que é o corpo de Cristo, é que se faz a manifestação de Deus. Eu posso ter uma lareira, não adianta nada ter a lareira se eu não tiver lenha, que são os crentes, e o fogo, que é a presença de Deus. A lareira, ela não vai ter função. Tanto que Jesus vai arrebatar a igreja, o que vai acontecer? A igreja vai ficar, as paredes vão ficar, e vai ter muita gente batendo na porta: mas eu frequentei, um dia eu vim aqui nessa igreja, e não vai ter ninguém para atender. Por isso que o tempo chamado hoje é o momento certo de nos entregar a Jesus, de viver com Jesus eternamente. Amém, meus amados? Antes de começar a mensagem, gostaria de abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 10, versículo 12. Eu queria pedir para os irmãos do louvor, se vocês sabem tocar aquele louvor A Ele a Glória. Sabe? Então tá bom, no final nós vamos conversar. Tocar esse louvor no final. Por que é importante? A atmosfera de adoração, ela é extremamente importante para a manifestação de Deus. Eu ainda diria mais: a palavra, a pregação da palavra, ela é coadjuvante na igreja, porque tudo se resume no louvor, na adoração. Como o próprio pastor comentou aqui na hora da oferta, a nossa oferta é sacrifício de louvor. Não é na verdade eu estou pagando algo para a igreja, mas é você louvando ao Senhor com as tuas posses, com os seus bens. Por isso que quando você vem ofertar de coração, é a oferta de Abel. Você faz de coração alegre, grato ao Senhor, e Deus recebe essa oferta como louvor. Agora, se você vier aqui na frente: eu tenho que dar uma oferta para o pastor, esquece, amado, Deus não vai receber. Deus não vai receber, porque é a oferta de Caim. Então nós precisamos dessa atmosfera de adoração, porque quanto mais nós adoramos, mais Deus é presente. Quanto mais louvamos, mais Deus está conosco. Quanto mais louvamos, mais perto da vitória nós chegamos. Porque quando a gente for arrebatado, de novo falando sobre arrebatamento da igreja, lá no céu não vai ter ninguém pregando, não. Lá no céu é louvores ad eternum, para sempre. Então aqui é só um ensaio daquilo que vamos passar no céu. Então o louvor, na minha concepção teológica, é o momento mais importante, porque é a hora que você chega para entregar o teu sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então um culto que só tenha louvor, amém, porque você fez a tua, entre aspas, obrigação. Você entregou ao Senhor o seu louvor, e é para isso que estamos aqui. E pela graça e pela misericórdia, na pregação, Deus fala com a igreja. Nesse meio tempo, todos acharam Daniel 10 e 12? Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Está sem data show hoje, né? Hoje não tem, então vamos lá. Hoje, abrindo Bíblia, diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa de tuas palavras. Amém? Olha que interessante, amado. Nesse texto do livro de Daniel, nós vemos que Daniel está orando por 21 dias, 3 semanas. Ele está orando porque Deus colocou algo no coração de Daniel, e Daniel iniciou uma campanha de jejum e de oração, porque diz que lá, se você olhar o texto do capítulo 10, ele vai dizer que se absteve de manjares, se absteve de certo tipo de comida, e se aplicou à oração.
E no 21º dia, ele estava na beira do rio, o anjo apareceu e ele entregou uma mensagem de Deus. Hoje é um culto que é o culto da vitória. Então esta mensagem Deus colocou no meu coração, é o chamado da vitória para as nossas vidas. Então, ou seja, Daniel, ele começou a orar. Ele queria algo do Senhor, ele precisava de algo do Senhor, ele necessitava de uma intervenção de Deus na vida dele, como nós sempre estamos precisando de uma intervenção de Deus em nossa vida. Existem dois tipos de lutas que nós passamos, em que nós buscamos a vitória. Uma delas é aquela luta que você mesmo provocou o problema. Isso é algo que você vai ter que resolver. Não depende de milagre, depende de uma solução de você se arrumar ou se consertar. Não é esse tipo de luta que eu estou falando aqui, mas existe aquele tipo de luta que nós temos que passar, que precisamos passar, para lá no final o nome do Senhor ser glorificado. Esse sim é aquele tipo de luta que nós precisamos, necessitamos de uma ação e intervenção divina. E esse era o problema de Daniel. Daniel estava lá, estava orando por 21 dias e o anjo apareceu e lhe disse: olha, Daniel, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Então significa que Deus só atendeu a oração de Daniel no 21º dia? Não. Deus atentou a oração de Daniel no primeiro momento em que ele aplicou o seu coração a compreender as coisas de Deus. Demorou 21 dias. O anjo continua dizendo: olha, na hora que Deus mandou a tua resposta, eu fui. Só que um demônio, ele diz o príncipe da Pérsia, que era um demônio territorial, me interrompeu e não deixou trazer a mensagem para você. Veio o anjo Miguel e me ajudou para que eu pudesse chegar aqui nesse momento. Então, em primeiro lugar, que a gente aprende com isso, amado, persevere na sua oração. A resposta está vindo, mas o poder deste século, o diabo, o demônio, está tentando segurar as promessas de Deus para a tua vida. Daniel não esmureceu. Ele orou uma semana e Deus não quer falar mais comigo. Passou 2 semanas, acho que eu vou parar, porque Deus não quer falar comigo. Chegou na 3ª semana, o anjo apareceu. Falou: olha, lá no primeiro dia, já era para ter vindo a resposta. Então, amado, persevere, insista, persista, não pare, não desista. Continue orando, continue buscando, continue louvando, continue agradecendo, porque a tua resposta vai chegar. Só que em primeiro lugar, meu amado, nós temos que entender como é que a oração conseguiu se tornar eficaz. Porque muitas vezes nós oramos e a resposta não vem. Aí o anjo dá a primeira dica: no momento em que tu aplicaste o teu coração a compreender as coisas de Deus. Quantas e quantas vezes nós dobramos o nosso joelho para falar futilidades? Quanto tempo nós oramos ao Senhor para falar besteiras? Quantas vezes nós oramos para falar aquilo que não é do conhecimento ou do agrado de Deus? Não vai vir resposta, não adianta. Quer ver um exemplo?
Quantas e quantas vezes nós oramos para Deus nos livrar dos problemas, para nos livrar das dificuldades. Chega o problema, ai Senhor, me livra de todo mal. Será se Deus quer que você seja livrado do problema, ou que você passe pelo problema e lá Deus te dá o livramento e a vitória? O próprio livro de Daniel tem 2 exemplos maravilhosos sobre isso. A primeira está lá em Daniel capítulo 6, que é quando Dario vira todo poderoso do reino e fala: olha, quem adorar um outro Deus, quem orar para outro Deus que não seja a mim, vai ficar na cova dos leões. E o pessoal falou: olha, o teu amigo Daniel, ele não deixou de orar ao Deus dele, ele não deixou de orar, então pelo teu decreto, o senhor vai ter que colocar ele na cova dos leões. Aí o rei: meu Deus, ele é meu amigo, por que eu vou fazer isso com ele? Não fuja, porque a lei é lei. E o rei, com pesar no coração, teve que colocar Daniel na cova dos leões. Ah, mas Deus, né? Deus podia ter fulminado os caras e não ter Daniel ido para a cova. Podia ou não podia? Deus é todo poderoso. Deus poderia ter lacrado a cova e botado um anjo na porta e falado: aqui não abrirás esta porta, porque Daniel é ungido do meu Senhor. Quantas vezes nós oramos isso? Nós estamos perto para entrar na cova, estamos para entrar no covil do leão, por causa do nome do Senhor. Veja bem, existe diferença daquele que vai para a cova por causa do nome do Senhor e aquele que se joga na cova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso eu não estou nem dizendo. Se você for lá, não, eu vou lá porque Deus vai me livrar. E você vai lá: amado, só vou te encontrar na glória. Agora, se é o momento da tua vida de entrar na cova do leão, confia. Confia. Deus nunca perdeu o controle. Deus não perde o controle da tua vida. Deus permite que essas coisas estão acontecendo com você, porque Deus vai glorificar o seu santo nome na tua prova. Então para de orar para Deus fechar a cova para você não entrar, mas confia no Senhor que te colocou naquela situação. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova. Deus permitiu. O livro de Daniel fala também de Sadraque, Mesaque e Abednego. A mesma situação, um decreto, e os 3 foram jogados na fornalha. Quantas vezes nós somos jogados no fogo? Quantas vezes somos lançados e nós oramos: Senhor, me livra do fogo, me livra dessa situação, eu sei que tu podes. Isso aconteceu comigo. Eu estava numa situação financeira terrível. Eu estava numa situação que meu filho estuda em escola particular e eu estava 6 meses sem conseguir pagar a escola dele. Chegou a época de buscar o material do 4º bimestre. Isso foi ano passado. E eu nunca passei por isso, meu amado. Eu orava ao Senhor: Deus, manda a mala preta para mim, que apareça um anjo aqui com a mala. Ah, Deus, eu vou jogar lá na loteria para ver se eu ganho na Mega Sena. Ah, Senhor, me acontece alguma coisa aqui. Eu tinha alguns processos, que eu sou advogado, eu tinha alguns processos que estourar uns honorários maravilhosos, que resolveria meu problema financeiro. Deus, toca no juiz. Amados, até hoje não saiu o dinheiro. Está lá, não saiu. Faz mais de um ano que eu estou esperando resolver esse mandado de levantamento e o dinheiro não sai não, amado. Deus não faz como nós queremos.
Deus não age, não nos livra conforme nós queremos. Não é o nosso roteiro que Deus quer escrever. Deus quer escrever a tua vida do jeito dele, do roteiro dele, da forma dele. E nós discutimos com o Senhor dia e noite: Deus, eu quero assim. Mas amado, aprenda, Deus não quer fazer desse jeito. Então não adianta nem orar. Aplica teu coração para conhecer o que Deus quer para você. Aplica teu coração para você entender a tua vitória, como ela vai vir. E eu esperando, do nada, me ligou. Vou até contar aqui o fato. Minha ex-mulher mora em Portugal, a mãe do meu filho mora em Portugal. Não me ligava fazia tempos. Ela ligou: olha, meu marido quer falar com você. E eu chorando, eu estava triste, abatido, mas eu fui, limpei o rosto para não ficar mostrando que eu estava numa situação ruim. E o que foi este meu irmão? Ele é português, né? O que foi este meu irmão? Aí comecei a conversar. Aí eu não aguentei, chorei. Aí ela falou: não, o que está acontecendo? Aí eu expliquei isso. Pois eu nunca dei um centavo de pensão para o meu filho. Pois você vai levantar todo o valor que está devendo. Eu vou mandar e eu vou pagar. Nunca imaginei. E vou falar, para mim que sou muito orgulhoso, é difícil aceitar, amados. É difícil aceitar. Só que Deus quis quebrar a minha dura cerviz. Deus quis me quebrar todinho, para que fizesse do jeito dele e não do meu jeito. Mas Deus não perdeu o controle. Glória a Deus. E olha que interessante, que da forma com que Deus faz, no final, sempre, mais uma vez, sempre, o nome dele é glorificado. Quando Daniel saiu da cova dos leões, o que Dario fez? Não precisa abrir, porque senão o texto vai ficar muito grande. Daniel 6, 24 a 27. Dario reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus e fez um decreto para que todas as pessoas no império dele glorificassem o nome do Senhor. Pois saiba que o teu problema, que a tua dificuldade, que a tua situação vai passar. Deus vai se levantar, Deus vai te dar a vitória, porque no final todos vão ver: Deus deu a vitória para essa pessoa, Deus deu a vitória para ela, Deus deu a vitória para você, e todos reconhecerão a soberania do Senhor sobre a tua vida e sobre a vida de todas as pessoas. Vai servir de testemunho. Está vendo aquela pessoa? Deus é com ele mesmo. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus não nos desampara, só que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer, colocar em nosso coração qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E o anjo continuou: no dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Não adianta nada, meu amado, você vir aqui. Eu já fiz novamente testemunho meu, que era muito fácil. Antigamente eu contava testemunho dos outros. Mas a partir do momento que você começa a andar com o Senhor verdadeiramente, quando você começa a deixar que a presença de Deus tome a tua vida, quando você deixa o controle de Deus sobre a tua vida, você começa a ter os testemunhos. Então começa a se perguntar: eu não tenho testemunho nenhum. É porque você anda longe do Senhor.
Começa a andar mais perto do Senhor. Começa a buscar verdadeiramente ao Senhor. E você vai começar a ter testemunho para contar. Eu sou muito conservador e gosto de tradições. Sou apaixonado por tradições. Natal, aniversário. Bom, meu filho, aniversário de 10 anos. Não se faz 10 anos todo dia, né? Primeira vez que ele foi fazer 10 anos, né? Ele me cai doente de pneumonia. No dia do aniversário, ele faz dia 3 de dezembro. 3 de dezembro de 2009. Pronto para fazer uma audiência. E esse menino com uma tosse. Fui para o hospital, falei, vai fazer uma inalação, vou fazer a audiência, volto, pego ele e vamos para casa para o aniversário. A médica, papai, ele vai ficar internado. Para mim, acabou a situação para mim. Eu orava, ia no banheiro, ficamos internados por 9 dias. E os 9 dias eu fiquei com ele no hospital. E eu no banheiro fui tomar banho, dobrei o meu joelho. Senhor, por que ele? Por que meu filho? Por que o Senhor permitiu? Eu sou dizimista, eu sou crente que vou todo culto, eu estou na tua presença a todo momento. Por que o Senhor permitiu? Olha a minha falta de humildade. É aí que Deus permite, para que a gente aprenda que no controle das nossas vidas está o Senhor. Outro testemunho, eu estava louvando aquele louvor, quero conhecer Jesus, Yeshua, fiquei a noite toda louvando, noite inteira, ele dormindo, do lado estava uma criancinha, com o escroto dele cheio de água. E a pediatra passou no dia anterior, olha, falou para a avó que estava do lado, ó, vovó, seguinte, se essa madrugada não desinchar, nós vamos ter que drenar. Nós vamos ter que drenar e ele vai ter que sofrer um pouquinho, mas é o jeito. Tinha mais 4 crianças, mais 5. Meu filho, esse menino e mais 4, e 6 crianças no quarto. E a noite inteira louvando, pedindo para o Senhor, Senhor, usa de misericórdia, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui, tira meu filho daqui. No dia seguinte acordamos, aí a vozinha falou, olha, eu também louvei, viu, pastor? Eu falei, eu não sou pastor, né, mas sou presbítero. Não, mas amém, eu adorei ao Senhor também. Glória a Deus. Passou a pediatra, olhou meu filho, pai, mais um dia, tá bom? Amanhã a gente vê de novo ele. Chegou para o outro menininho, olhou, ué, a senhora acredita em milagre? Meu filho deitado na cama. E a outra criança foi curada naquela madrugada, teve alta. Ele não foi, mais um dia, né? E desinchou, mas amanhã, quem sabe, vai para casa. Não! Pode arrumar teu neto que ele vai para casa hoje. Mas meu filho ficou. Em todo o quarto, todas as crianças, dia após dia, foram tendo alta. Menos ele. Deus queria trabalhar, não era com ele não, meus amados, era comigo. Porque eu não posso dizer que eu sou porque eu sou filho de Deus, eu não mereço. Porque eu sou dizimista, que eu sei que tem que ser protegido. Não, meu amado, é aí que nós sofremos os problemas da vida. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amado, você vai ter problema, você vai ter aflição, mas Deus vai estar no controle de tudo, e nada vai acontecer sem a permissão do Senhor. Então simplesmente entrega. Não é porque você é dizimista que Deus não vai agir, não é porque você está todo dia no culto que o problema não vai acontecer. Romanos 8:28 diz, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Tudo ocorre significa coisas boas, mas também problemas. Serve para o bem. Meu filho caiu doente porque eu precisava ter fé, eu precisava acreditar que Deus estava no controle, eu precisava entregar na mão do Senhor e não nas minhas mãos. Ocorreu para o meu bem. Então, quando você passar pela dificuldade, quando você passar pelo problema, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, louve o nome do Senhor, porque é o Senhor que está no controle de tudo. Glória a Deus. Já saí de tudo que eu escrevi aqui. Nós temos que compreender. Compreender é entender e aceitar as coisas que nós passamos. Nós precisamos compreender e aceitar o que nós passamos. E entender significa compreender que Deus está no controle, que Deus nunca perdeu o controle. Confia naquilo que Deus vai fazer. Eu vi uma parábola que eu achei lindo demais. Eu vou contar aqui, vou ler o texto para vocês dessa parábola sobre o rio e o oceano. Dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou, através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Não há outra maneira. O rio não pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o oceano. Isso significa, meu amado, que nós somos o rio e o oceano é o Senhor. Nós estamos sendo guiados pelo Senhor para chegar na excelsa vontade dEle. Nós temos medo porque nós passamos por curvas, passamos por problemas e dificuldades. Nós não entendemos o percurso que nós passamos. Nós nos questionamos por que passamos por tudo que estamos passando. Mas no dia que chegamos no oceano, nós entendemos o plano de Deus. É nesse momento que nós entendemos que nós vamos participar de algo muito maior. É uma preparação para a nossa vida, para algo muito maior que Deus tem preparado para cada um de nós. Tudo que passamos serviu para nos provar que estamos prontos para viver a plenitude, para alcançar nosso propósito, ou seja, ser oceano. Todas as lutas e dificuldades nos preparam e nos transformam para sermos simplesmente oceano. Então você está sendo preparado pelo Senhor. Você está sendo preparado por Deus, para que você possa alcançar aquilo que é a plenitude do Senhor, que é o plano que Deus tem feito para a tua vida, a tua vitória. E ela só vai ser alcançada quando percorrermos todo o caminho projetado por Deus. Então, amados, passa pela dificuldade, canta ao Senhor. Está passando pelo problema, agradeça ao Senhor. Está passando por dificuldade, louve ao Senhor. Não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de exaltar o nome do Senhor. E vou te falar uma coisa: no momento de mais dificuldade, nós temos mais dificuldade em louvar ao Senhor, porque é nesse momento em que nós perdemos a vista, nós perdemos a visão das coisas, nós deixamos de sentir as coisas. Só que a Bíblia diz que nada é por vista, mas sim por fé. Passamos a dificuldade e o problema,
que é para justamente entendermos que não é a visão das coisas, que não é sentir as coisas, mas é crer naquilo que Deus está fazendo. Muitas das vezes Deus age no silêncio, achamos que o silêncio é a ausência de Deus. Não, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. E na hora mais difícil que nós passamos a nossa vida, é onde mais Deus está trabalhando na sua vida. Por isso, você aplica teu coração, continue orando, continue gemendo, continue clamando, continue orando, continue louvando, continue agradecendo, porque no final, meus amados, a vitória é certa, em nome de Jesus. Jó 4,14, de 7 a 9, diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. O cheiro das águas é a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você pode sentir com a raiz seca, parece que a árvore está morta, mas eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, só com o cheiro das águas, só com a tua pequena fé, você brotará novamente em vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando estiver no mais profundo poço, quando tudo disser não, Ele vem com o cheiro das águas e diz sim para você. Então quebra a sua dura cerviz, quebra o seu orgulho, e na humildade aceite o controle de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Para terminar, gostaria de falar sobre Paulo e Silas. É o melhor e maior exemplo sobre vitória no meio da dificuldade. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, e lá foi determinado que eles fossem presos. E eles foram presos, está em Atos capítulo 16, versículos 25 a 28. O texto diz assim: por volta da meia-noite, eles já presos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Amados, a Bíblia não diz em nenhum momento que Paulo e Silas oraram desta forma: Senhor, quebra as cadeias, abre a prisão, me manda um habeas corpus, Senhor, toca no coração do juiz para me libertar, toca no coração de não sei quem para vir aqui e abrir as cadeias. Não, eles aceitaram o que estavam acontecendo, porque sabia que o que estava acontecendo era para a glória do Senhor. E o que eles começaram a fazer? Cantaram louvores. E ao cantar os louvores, veio um terremoto. Paulo e Silas não pediu terremoto, Paulo e Silas não pediu libertação. Sabia que Deus libertaria, sabia que Deus daria uma solução para o problema, sabiam que Deus daria vitória para eles, mas não se intrometeram em querer falar para o Senhor o que seria feito. Deixou nas mãos do Senhor a solução, entregou nas mãos do Senhor a solução, e somente louvaram, adoraram o nome santo do Senhor, e isso foi o que bastou para que o próprio Senhor causasse um terremoto e eles fossem libertos. Então, amado, segredo da tua vitória: ore,
e louve ao Senhor. Coloque no teu coração o conhecimento daquilo que Deus vai fazer e que Ele está no controle de tudo. E se humilhe perante o Senhor. Vamos colocar de